Boa tarde. Boa tarde, professor Duda. Boa tarde, telespectadores. Bom, é um prazer rever o Fernando. O Fernando foi nosso aluno no começo do Prevê. Então, ele é fundador do Prevê, tanto quanto nós. Em 1973, quando nós saímos de uma escola e fomos fundar o Prevê, o Fernando veio conosco. Ele era aluno lá na outra escola, veio conosco e sempre foi um aluno de primeira linha. Era um dos grandes alunos de matemática na época, eu me lembro bem, e até confirmei com ele, falou, era isso mesmo. Ele que falou, você queria fazer engenharia, né? E ele era aí, daí foi para economia, administração, e o Fernando hoje é um nome nacional. Nós estamos trazendo uma pessoa especialista em economia, nessa hora que todos nós precisamos de subsídio para entender a crise que está acontecendo aí, nada melhor do que trazer alguém especialista como é o Fernando. O Fernando tem uma empresa onde ele dá palestras, reciclagem em grandes empresas no Brasil, ficou mais de uma década em São Paulo dando palestras e além de que o Fernando é ligado à família Marta Pinho, de Bauru, essa família histórica que a cidade toda tem um carinho muito grande. Fala de início, Fernando, antes da gente entrar nos problemas do Brasil atual e do mundo, fala de início da sua empresa, aonde que você leva as suas palestras, já há décadas que você está fazendo isso. Basicamente, eu fiquei muitos anos morando em São Paulo, depois de uma fase aqui em Bauru, e fui originariamente para trabalhar na área de consultoria financeira com um ex-professor meu no Mackenzie, na pós-graduação do Mackenzie, no mestrado do Mackenzie. Aí acabamos montando uma empresa de consultoria financeira voltada para empresas de pequeno e médio porte. Depois de 8 anos de sociedade, nós acabamos nos separando e eu comecei a trabalhar nessa área de consultoria financeira voltada exclusivamente para esse segmento de cenários econômicos, elaboração de cenários econômicos, macroeconômicos. Que tipo de pessoas a tua empresa atinge? Normalmente empresários, micro, pequeno, médios e também grandes empresários, porque a elaboração dos cenários econômicos ela é básica, né, para o preparo principalmente de planejamento estratégico de longo prazo, né? Em qualquer país do mundo é importante que se tenha não adivinhações, mas previsões com diversos cenários com relação àquilo que pode acontecer, porque o mundo hoje é impactado por um número de variáveis que não havia 20 ou 30 anos atrás, né? Já havia 20 ou 30 anos atrás muitas variáveis, mas, por exemplo, não havia a variável extremamente sofisticada hoje da velocidade de avanço tecnológico, né? Então, tudo isso acaba impactando a vida das pessoas, das empresas, criando oportunidades e muitas ameaças para quem não está permanentemente atento ao que está acontecendo, principalmente em função também das ingerências políticas no ambiente econômico no mundo, que infelizmente é crescente, principalmente na América Latina. O que aconteceu com o Brasil, Fernando? O Brasil, há 20 anos atrás, aí, galgava degraus de estar entre as melhores economias do mundo, chegando até a ser a 6ª economia do mundo. Sim. E nos últimos 10 anos despenca de uma maneira fragorosa. O que aconteceu com o Brasil na sua ótica? Bom, nós viemos de um plano de estabilização econômica bem sucedido, que foi o Plano Real, que foi, a meu ver, e também como conceitualmente foi uma obra-prima da engenharia financeira, que se conseguiu resolver o problema da inflação no Brasil sem precisar de subterfúgios, só que em função do esgotamento de projeto de poder do PSDB, em função de lutas permanentes, né, com outros partidos políticos, notadamente o PT, acabou se fazendo uma renovação aí da proposta social e econômica que foi colocada à época. A população acabou comprando aquela ideia de que seria melhor deixar com que o PT
colocasse em prática a sua ideia, né, o seu projeto político. E esse projeto político acabou se transformando num desastre, porque nos primeiros anos de governo Lula ficou evidente que as coisas estavam andando razoavelmente. Houve um aumento da renda da população, as pessoas tiveram como se planejar, a inflação ficou extremamente favorável, 2%, 3% ao ano, extremamente suportável para quem estava acostumado com inflações de 80% ao mês, como nós tivemos no final do governo Sarney. Só que, depois de um certo tempo, em função do sucesso do plano econômico que foi estabelecido por Lula I, começaram a haver os exageros, já no final do primeiro mandato, com vistas a garantir o projeto de poder para o segundo mandato, e aí se começou a fazer grandes estripulias na economia. Quer dizer, os fundamentos começaram a ser atropelados, né? Se começou a gastar mais do que se arrecadava, se começou a dar crédito para pessoas que, embora estivessem sedentas e realmente com muita necessidade de consumir, mas não tinham capacidade de avaliação de que não deviam tomar crédito além de um certo ponto, e também culminou com o descontrole absoluto das finanças públicas. E aí se começou o quê? Um aumento brutal da carga tributária. O empresariado cansou de clamar para ser ouvido e nunca foi ouvido. Quer dizer, o populismo, infelizmente, destruiu a América Latina. Nós temos agora, felizmente, o Macri na Argentina, depois de um projeto fracassado de poder por intermédio dos Kirchner, primeiro o marido, depois a Cristina. Temos um projeto também que nasceu fracassado na Venezuela, por causa do populismo. Não é? Temos um projeto também com muita complicação no Equador, e agora parece que o Evo Morales na Bolívia, felizmente, não vai conseguir mais continuar no poder. Quer dizer, a América Latina se meteu numa armadilha ideológica da esquerda, né? Quer dizer, o intervencionismo estatal asfixiou a iniciativa privada na América Latina. Então, isso é uma coisa que já se percebia há 10 anos atrás, porque muitos especialistas, não só no Brasil, no mundo, escreveram milhares de artigos. Se fizeram, eu não sei, eu participei em incontáveis congressos fora do Brasil, no Brasil, fiz alguns papers para congressos, artigos de jornal, alertando as pessoas que essa festa ia acabar mal. Né? E todas as empresas, de uma maneira geral, que não acreditaram no projeto de poder do PT e que não se entusiasmaram com o endividamento e preservaram o caixa e o patrimônio, hoje estão numa excelente situação econômico-financeira. Então foi o quê? Foi um abuso de poder. Entre as consequências da crise, Fernando, vem um desemprego inacreditável. Já temos um número de milhões aí de desempregados. Sem dúvida. Onde você acha que vai parar isso, Fernando? Bom, a meu ver, e também é aquilo que se coloca aí nos grandes simpósios, os grandes cientistas políticos, filósofos, independente aí da ideologia, que o elemento desestabilizador hoje na economia é a presença desse ministério e dessa equipe econômica e, por tabela, da Presidente da República. Quer dizer, enquanto não houver um sinal de que o Brasil vai passar por uma curva de inflexão muito séria, quer dizer, que nós vamos ter governantes confiáveis, eu não acredito que esse processo seja estancado. Por quê? Porque o que desencadeou tudo isso foi a descrença do empresariado num projeto de poder que nasceu morto. Então, por que é que as pessoas hoje vão... O próprio povo não acredita mais, né, Fernando? Sim, foi uma incapacidade por parte de muitas pessoas de entender que aquilo não podia dar certo por tanto tempo. Né? Foi muita festa com dinheiro alheio. E nós sabemos, né, que isso não pode acabar bem. Quando trocaram o ministro da Fazenda, eles põem um que era da mesma linha de tudo que tinha sido feito anteriormente, né? Sim. Você achava que, se fica o Levi com carta branca, podia ter achado um canal de saída por ali? Sem dúvida alguma. O Levi é um profissional de padrão internacional, não só
a postura dele como técnica, mas como ética, é uma pessoa seríssima, né? Tem conceito para trabalhar, poderia trabalhar em qualquer empresa de primeira linha no mundo. Só que o que aconteceu? Já era muito previsível que pessoas com esse perfil, com essa vontade de acertar, e não de trabalhar com cenários erráticos, não é? Aquilo que se chama, de maneira até um tanto risível, administração por susto. Quer dizer, o problema do momento é que é o importante. O de 5 minutos atrás já não é mais. Já se sabia que ele não ia suportar muito tempo, não é? E nós não podemos esquecer que outros ministros com o mesmo padrão dele também tentaram e não conseguiram, e que a atual equipe econômica é constituída de quase que todas as mesmas pessoas que assessoraram o Manteiga e que conseguiram arquitetar esse cenário catastrófico onde entrou a economia brasileira. Quer dizer, não há como mudar uma situação se nós não pusermos gente com alta credibilidade lá de cima a baixo. Mas eu acho incrível, rapaz, com esse poder de convencimento dessa linha desse partido. Eu vou falar do Prevê, onde eu tenho mais de 500 professores no nosso grupo, né? Tem professor que acredita que o Brasil não está em crise. Não, essa crise é fabricada pelos empresários, entendeu? Como é que pode esse escárnio com a população brasileira ainda negar uma crise que o mundo está rebaixando o Brasil todo dia, falando, e a gente pergunta, aonde está a saída, meu Deus? Bom, pessoas que acreditam em coisas absurdas, nós encontramos em todos os estratos socioeconômicos do Brasil. Há pessoas muito letradas que o cabedal cultural não serviu para muita coisa, e há pessoas que não tiveram oportunidade. Às vezes eles estão administrando só a própria vida e os próprios interesses. Mas eu tenho gente que trabalha comigo que fala, não tem crise. Você está percebendo? Aí há pessoas também que eu conheço, vantagem nenhuma. Pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento técnico, mas têm uma sabedoria extraordinária e perceberam o que está acontecendo. Né? Agora, é aquilo, né? São as crenças. Né? Agora, nós precisamos ver aonde isso leva. Né? Quer dizer, o mundo é feito de escolhas. E o Brasil, infelizmente, nos últimos 20 anos, só fez escolhas erradas. E a preocupação é o que nós vamos deixar para essa geração que está vindo aí. Pois é, e as agências internacionais rebaixando o Brasil cada vez mais? Você fez uma colocação agora interessante a respeito de que o empresário é culpado de tudo. Isso é um mito, né, que se colocou principalmente nos países subdesenvolvidos da América Latina, de que o empresário é o culpado de tudo. Só que nós não podemos esquecer que qualquer governante que afrontar a iniciativa privada, ele vai acabar com a carreira política dele. Por quê? As pessoas têm que saber, pessoas que trabalham para órgãos públicos, pessoas que trabalham para empresas privadas, que não há governo sem empresário empreendendo e arriscando. Mesmo socialistas. Então, mas os socialistas também gostam muito de dinheiro. Claro. Eles adoram jato, eles adoram charuto cubano, né? Então, é aquilo que se chama de o socialismo caviar, não é? Eu não quero, você não precisa ter dinheiro, mas eu preciso ter o seu dinheiro, né? E o que se coloca é que enquanto os governantes não entenderem que o empresário tem que ser incensado como alguém que saiu do papel de coadjuvante e resolveu tomar conta da sua própria vida e trazer benefício para a comunidade, essa pessoa tem que ser respeitada. Porque sem dinheiro não há político que suporte muito tempo no poder. E nesse aspecto, os políticos que não entenderem isso, que eles são empregados da iniciativa privada, que qualquer funcionário público é, antes de mais nada, empregado da iniciativa privada, alguém precisa ensinar para essas pessoas que quem paga o salário deles não é o prefeito, não é o governador, mas é o cliente que está ali no balcão, muitas vezes sendo atendido de qualquer jeito e com desdém. Então nós precisamos que a população entenda que elas precisam, que se precisa reivindicar para colocar essas pessoas nos seus devidos lugares.
Olha, tem uma primeira pergunta aqui, é do Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde, professor Duda e economista Pinho. Se este governo continuar, o que poderá acontecer com a economia brasileira? Eu não acredito que as forças vivas do Brasil, principalmente o Judiciário, Polícia Federal, vão demorar mais 2 ou 3 anos para conseguir apurar tudo que precisa ser apurado, né? Eu não acredito porque o Brasil não vai suportar mais 2 ou 3 anos acontecendo o que está acontecendo. Nós temos empresas aqui em Bauru de primeira linha em recuperação judicial, outras pequenas, mas também com sérios problemas e mandando pessoas embora. Quer dizer, até quando a população vai suportar isso? E a resposta que eu dou é o seguinte: nós temos que pensar que o que pudermos fazer para que se mude o governo federal o mais rapidamente possível é aquilo que eu vejo conversando com grandes empresários, pequenos empresários, que o fator desestabilizador é a presença dessa equipe no governo federal. Como você acha que deve ser o caminho? Claro que tudo deve ser, se tiver cassação, impeachment, tem que ser dentro da Constituição, Sim, né? Dentro da... Na sua ótica, teria que ter umas eleições novas? Ah, sem dúvida alguma. Porque, é o único caminho, porque né? nós não podemos esquecer o seguinte, né, que o comandante de um navio, ou de um avião, ou o prefeito de uma cidade, o cartão de visitas dele é o ente em que ele administra, ou a cidade, ou a empresa, ou o país. E o Brasil está com um cartão de visita muito ruim, de uma maneira geral. O ânimo das pessoas está infinitamente pior, por exemplo, do que estava na época do Plano Collor, que foi cassado por um valor insignificante, financeiramente falando, por um deslize moral que nem se compara com o que está acontecendo hoje. Então eu acredito que o caminho seja realmente a troca do comandante, não há outro, porque é um problema de credibilidade, né? A credibilidade é como um cristal, trincou, acabou. Não há mais credibilidade, né? O que você acha que vai acontecer com a inflação? Sabe? Vamos admitir que continue o mesmo quadro. Eles já estão prevendo, eu fiz até já uma aposta com o Said, que o ano que vem vai chegar perto de 20%. O Said acha que vai ficar até nos 10%. O que você acha que vai acontecer com a inflação? A taxa de juros já se demonstrou inapropriada, o aumento da taxa de juros, para poder conter a inflação. Apesar de nós estarmos com uma inflação crescente, né, e perigosa, nós já passamos aí dos 10% ao ano, né, e nós já conhecemos, principalmente aquelas pessoas que já são mais velhas, mais experientes como nós já conhecemos que isso nunca tem um final feliz. Eu não acredito que a inflação vá refluir, apesar da recessão instalada no país, porque o poder aquisitivo caiu muito. Por quê? Porque o maior agente inflacionário, o maior sócio da inflação é o próprio governo, com seus desatinos econômicos, né? Quer dizer, se o governo não fizer uma realocação das despesas públicas, principalmente dos gastos que podem ser administrados, eu não acredito que nós vamos conseguir fazer com que essa inflação reflua. Até porque nós temos uma equipe econômica e uma presidente da República que tem uma crença muito forte de que a melhor maneira de se resolver o problema inflacionário é aumentando o crédito. É mais ou menos uma pessoa que crê em apagar um incêndio com mais gasolina e mais fogo. É mais ou menos, uma coisa muito simples de entender isso, né? Não há nada assim muito sofisticado. Mas é incrível isso, né? Teríamos que arranjar alguma pessoa, nem que fosse um governo aí de transição, e se encontrar alguém que tivesse capacidade técnica e credibilidade para pensar o Brasil no longo prazo. Que o que nós tivemos até hoje nós fomos governados, infelizmente, por políticos carreiristas, como acontece em todos os níveis. Nós não vemos estadistas, nós não temos gente com capacidade intelectual suficientemente forte e capacidade de mobilização suficientemente forte para ter equipes de alta capacidade técnica e moral para fazer isso. E o Brasil tem pessoas de alta capacidade em todos os lugares, onde nós moramos, no estado de São Paulo, só que essas pessoas não querem se sujeitar a ser comandadas por pessoas incompetentes e incapazes. Fernando, você que é ligado a grandes grupos, né? Dá para fazer uma previsão do que vai acontecer com o dólar?
Olha, o dólar, eu acredito que o processo de subida, de descontrole da taxa de câmbio, pelos estudos econométricos aí que se colocam, já deve ter chegado a quase ao ponto de equilíbrio. Para que as exportações brasileiras possam aumentar, apesar de não ter aumentado muito, porque grande parte dos nossos produtos exportáveis hoje estão sendo pouco demandados por países estrangeiros, a não ser a carne, né? Mas eu acredito que tudo isso possa nos levar a repensar tudo isso que nós estamos colocando. Quer dizer, nós temos, voltando aí ao assunto aí da inflação, ela tem componentes muito mais de caráter de decisões erradas governamentais. Acredito também que nós vamos precisar rapidamente pensar em mudar o Pacto Federativo, em dar uma alterada de maneira muito forte na Constituição. Quer dizer, nós temos que diminuir essa rigidez orçamentária. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi muito bem pensada para que o governante não fizesse estripulias com o dinheiro público. Só que se criou um problema muito sério. Quer dizer, nós temos uma lei que diz que eu não posso gastar mais do que metade da arrecadação de impostos com a folha de pagamento do setor público. Aonde é que está a racionalidade disso? Se o empresário fosse se pautar por isso, ele iria à falência, em um mês ele estaria falido. Então, nós precisamos repensar. O Estado brasileiro chegou a um ponto, nós temos muita gente sem fazer nada, trabalhando muito pouco e produzindo muito pouco. E, para isso, se inflou a carga tributária de uma maneira brutal no Brasil e o pagamento de impostos virou um fim em si mesmo. Ele não é mais, quer dizer, o pagamento de impostos não é mais feito com base em prover à nação, à sociedade de serviços de boa qualidade. Não, é arrancar da sociedade o máximo que for possível para que o projeto de poder possa continuar. O que se tem é essa mensagem. Nós estamos entre os 3, 4 maiores países do mundo que cobram tributos altos, dos Sim. mais altos tributos. Mas quem está na frente do Brasil, o caso da Suécia, são populações de 2, 3 milhões de pessoas. Sim. Nós temos 200 milhões de pessoas. Sim. Então, na hora de dividir benefícios, inclusive, nós temos que produzir primeiro para isso, né, Fernando? Sim, nós aqui criamos uma sistemática, né, que nós devemos dividir sem haver o que dividir. Então é uma coisa que não tem nenhuma racionalidade econômica, né? Agora, nós não podemos esquecer o seguinte: os Estados Unidos, os países nórdicos, eles têm serviços de primeira linha. Quer dizer, mesmo que a carga tributária suba, por exemplo, o que explica, quer dizer, como é que se explica para um cidadão de um país desenvolvido que ele precisa ter um plano de saúde se ele paga o INSS? Nós temos que pagar tudo em dobro. Se eu pago impostos para ter vigilância, para que eu preciso ter cerca elétrica e não posso deixar a minha casa aberta? Quer dizer, você tem que pagar tudo em dobro, porque o que existe de estatal não funciona. Não funciona. E não funciona por quê? Porque existe uma incapacidade gerencial e não é falta de dinheiro. Tanto é que não é falta de dinheiro que se vê em todos esses escândalos quanto foi desviado. Quer dizer, o dinheiro existe, mas está na mão de quem? Quer dizer, por que essas pessoas que estão hoje na política, no poder público, se é que elas estão lá com espírito público ou se elas só estão pensando em arranjar mais uma fonte de renda, como se vê de maneira geral? Né? Quer dizer, a função pública no Brasil se tornou muito mais uma maneira de auferir mais renda do que qualquer outra coisa. Claro. Você colocou até agora, realmente, os deslizes administrativos. Mas nós nunca tivemos, não chegamos nem um terço disso na corrupção que está aí, né, Fernando? Sem dúvida alguma. É uma coisa que ela é em caráter mundial. Né? Quer dizer, existe corrupção, mas nos níveis em que nós chegamos aqui no Brasil,
ela é realmente, ela não tem paralelo em nenhuma outra economia, em nenhum outro país. Até porque num outro país qualquer, jamais as coisas teriam chegado ao ponto que chegaram aqui. Porque as populações são muito vigilantes. Mesmo na Argentina. Na Argentina nós tivemos casos, alguns anos atrás, de deputados sair do parlamento e apanhar na rua. Nós nunca vimos isso aqui. Nós nunca vimos, por exemplo, uma autoridade, um prefeito, por exemplo, ser ameaçado em algum lugar. Em alguns lugares aí da Argentina, por exemplo, alguns políticos não podem sair de casa, porque se saírem de casa eles vão ser ameaçados de morte. Nós não vimos isso no Brasil ainda, essa mobilização. Isso devia ter sido já começado há 10 ou 20 anos atrás. Mas infelizmente com um nível de escolaridade que a maioria das pessoas tem. E mesmo para aqueles que têm algum poder aquisitivo, a educação, o conhecimento é sempre alguma coisa que fica para depois. Né? Quer dizer, o importante é o shopping no fim da tarde, claro. É o carro novo, é a roupa nova, é a viagem não sei para onde, mas os livros, o estudo, fica sempre para quando Deus quiser. Né? Não é possível, né? Ô Fernando, a China era a grande compradora de commodities do Brasil, principalmente minério de ferro, soja e etc. E de repente a China também passa um momento provavelmente difícil. Como é que você vê o problema da China hoje? Você acha que a China pode voltar a ser uma compradora substancial do Brasil? Ou também eles mudaram certos conceitos? O que aconteceu com a China, que é óbvio que todos sabem que é um capitalismo de Estado, e houve apenas uma inflexão no foco de política econômica deles, porque a China continua crescendo a 6 ou 7% ao ano, só que é uma economia mastodôntica, certo? Que tem problemas, porque foram criados em função do excesso de endividamento nos últimos anos, e eles agora estão migrando, né, do investimento de infraestrutura para o consumo, para que as pessoas possam ter uma condição de vida um pouco melhor. Agora, o que acontece? O Brasil, por ser um país que não tem muito foco, né, no setor exportador, quer dizer, o governo, apesar de ter grandes exportadores no Brasil, mas as políticas brasileiras de incentivo à exportação nunca foram levadas muito a sério por parte do governo. Nós não temos gente com mente de globetrotter no governo para entender que o comércio exterior é uma fonte de desenvolvimento tremenda. Então o que acontece? O setor exportador brasileiro continuou exportando o quê? Minério de ferro, soja, suco de laranja, enfim, alguns produtos acabados, só que o mercado chinês chegou a um ponto que está super estocado com relação a essas commodities. E é óbvio que uma hora ou outra um comprador qualquer pode deixar de comprar nas mesmas. Só que o que acontece? O problema que nós estamos aqui passando de ter perdido vendas para a China foi falta de bom senso daqui de gestão governamental, de não enxergar que uma hora ou outra o modelo chinês iria entrar num processo onde as coisas iriam se mudar naturalmente. Então, eu não acredito que a China vai entrar em nenhum colapso, até porque a China, é muito claro, né? A China entrou num processo de recolonização do mundo. Isso aconteceu aqui na América Latina toda, né? Os países aqui da América Latina, todos estão dependentes de capitais chineses, né? A Petrobras agora contratou um aporte de 10 bilhões de dólares de capital chinês. E eles usam muito aquela máxima do Deng Xiaoping, né? Esconda sua capacidade e aproveite a oportunidade. Né? Eles têm escolas de primeira linha na China. Nós não podemos esquecer que hoje 60% das vagas do MIT e de Harvard são compradas pelos governos chineses, das diversas províncias e governo federal, para os melhores estudantes chineses. Quer dizer, eles estão, sem dúvida alguma, recolonizando o mundo, em outras bases. Quer dizer, se discute a China vai ficar mais ocidental ou menos ocidental. Eu acredito que no longo prazo o mundo vai ficar mais oriental, por causa desse enfoque da China. O Rafael do Meridota pergunta para você. Boa tarde, professor Duda e senhor economista. A gente percebe claramente que alguns empresários aproveitam essa situação terrível para ganhar ainda mais.
Isso está acontecendo nos supermercados, onde a diferença de valores do produto variam até em 100% e remarcações são feitas diariamente. Há como brecar isso? E qual o seu conselho ao consumidor? Bom, a primeira coisa que se precisa colocar é o seguinte, ponderar cada parte do consumidor e do dono do supermercado. O setor dos supermercados no Brasil é um setor que opera com margens baixíssimas. As pessoas se enganam achando que o supermercadista ganha no volume. Né? Ele não ganha no produto unitário, até porque o nível de concorrência em Bauru hoje já é bastante acelerado. Agora, o que acontece? O supermercadista, ele tem uma estrutura de custos que independe de supermercado para supermercado, quer dizer, cada supermercado tem uma estrutura de custos diferente, quer dizer, tem a sua planilha de custos fixos, custos variáveis, enfim, cada um forma preço, também de acordo com o bairro onde está, o poder aquisitivo e tudo mais, isso faz parte do processo de formação do preço de venda. Agora, existe uma situação de remarcação desenfreada, óbvio que não é como nós tínhamos há 20 ou 30 anos atrás, onde se remarcava preços 2, 3, 4 vezes por dia. Eu mesmo vimos onde nós íamos ao banco diversas vezes ao dia para aplicar dinheiro, quem recebia dinheiro ia ao banco para fazer o saque na boca do caixa, enfim. Agora, o que se passa é que existe um nível de especulação muito grande, um medo muito grande de que a inflação tome um rumo descontrolado e todo mundo trabalha com uma margem de segurança nos seus preços de venda. Então é normal que haja essa remarcação desenfreada, porque nós estamos começando a entrar num processo de que o preço de amanhã pode não ser exatamente igual ao preço de hoje. Então, as pessoas quer dizer, o supermercadista não pode ser culpado por uma situação macroeconômica em que ele também está inserido, que é uma situação de muita incerteza. Nós estamos num ano eleitoral. Isso é bom ou é ruim para a economia brasileira? Tudo isso que se passa aqui? Eu acredito o seguinte, como cidadão e como economista, como profissional, eu estou muito satisfeito dessa crise ter acontecido agora. Por quê? O Brasil precisava passar por esse processo de desinfecção moral. E nós chegamos a um ponto, como você colocou, Dudu, você é um homem experiente, um profissional bem-sucedido. Nenhum império, nenhum governo, se nós formos olhar toda a história da humanidade, todas as histórias acabaram de maneira melancólica quando tomaram esse rumo do pouco caso, da incompetência, da vigarice, com o desprezo com o dinheiro alheio. Então eu fico satisfeito de saber que isso aconteceu agora, porque nós sabíamos que iria acontecer. Por quê? Eu acredito que essa geração que está aqui hoje, não vou colocar que todos tenham feito tão mal ao Brasil, que tem hoje na faixa de 40 a 60 ou 70 anos, da qual eu me incluo, criaram um país detestável para essas crianças que estão chegando aqui hoje. Então eu acredito que a nossa geração tem uma dívida de gratidão muito grande com essas gerações que vão herdar problemas muito sérios, decorrentes da incapacidade e do egoísmo da nossa geração. E eu digo o seguinte, que um dos pontos básicos disso que eu estou colocando é essa relutância em se fazer a reforma da Previdência Social. Nós vamos chegar daqui a 20 anos, hoje nós temos uma situação em que temos 20 e tantos milhões de brasileiros com 60 anos ou mais. Daqui a 20 anos, esse número vai dobrar. Se nós temos um perfil demográfico que é declinante, nós temos cada vez menos, saímos há 20 anos atrás de um número médio de 5,8, 5,9 filhos por mulher, e hoje estamos na faixa de 1,8, 2 filhos. Menos de 2. O que está acontecendo? Nós temos uma pirâmide demográfica próxima à Europa. Quem vai à Europa não vê crianças na Europa. E esse vai ser o Brasil daqui a 20 anos. Então, essas pessoas que estão se aposentando, que irão se aposentar, quem vai pagar a aposentadoria delas se não houver quem esteja contribuindo com os novos entrantes no sistema? Então, eu acredito que a nossa geração tenha que fazer algum sacrifício hoje para que amanhã nós não passemos por uma situação de destruir mais uma geração, além da nossa geração, que também foi muito prejudicada por incompetência, por egoísmo, né? E para que nós possamos ter um país com gente de melhor qualidade.
que o Brasil, infelizmente, está produzindo pessoas de péssima qualidade, por causa do problema da moral, por causa do problema da falta de estudo, da pouca aptidão em querer se aperfeiçoar. Um ensino público que se chamava de modelo, quando na verdade é altamente deficitário, né, Fernando? Então nós não conseguimos, nós temos que entender que se nós temos que copiar alguma coisa dos países desenvolvidos, são as coisas boas. Nós não podemos estar preocupados em estar copiando coisas que não têm nenhuma serventia. O brasileiro precisa começar a entender que a festa acabou. É isso que eu coloco, é hora agora de trabalhar sério, né? Eu vou colocar uma última pergunta para você. Na crise americana, os bancos americanos estremeceram, até os mais ricos Sim. sentiram a crise e quase quebraram. Os bancos europeus, segundo a grande mídia, estão tudo quebrado. Sim. Por que os bancos brasileiros, principalmente o Bradesco, o Santander e o Itaú, estão podres de rico? Acontece o seguinte, nos Estados Unidos a regulação bancária era muito mais frouxa do que era no Brasil. E isso foi decorrente dos Estados Unidos nunca terem passado por hiperinflações, como aconteceu com o Brasil e tudo mais. Então, o que aconteceu? Os bancos americanos realmente exageraram no crédito, né, no subprime, que emprestaram dinheiro para pessoas que já tinham duas ou três hipotecas. Não foram os bancos oficiais, foram bancos privados. Né? Até porque nos Estados Unidos o público é quase insignificante. Claro. Não há empresas públicas de porte, não há indústrias. Eles têm uma maneira de ver a vida muito diferente da nossa. Né? Eles querem o Estado no devido lugar dele. Quem manda no Estado somos nós e não o Estado mandando em nós. Né? A coisa fica muito clara, como também é a Inglaterra. Né? Então, o que aconteceu? O Brasil, em função de tanta conjuntura inflacionária e por uma quebradeira tremenda que houve nos planos econômicos nos últimos 20 ou 30 anos, principalmente de bancos, se criou uma legislação bancária muito mais sólida e com muito mais foco no prudencial. Né? E o que acontece? Nós não podemos esquecer que os bancos no Brasil são um oligopólio, óbvio, que estão cada vez mais sólidos, só que temos, por outro lado, também um governo que precisa muito dos bancos, porque quem vai comprar a nossa impagável dívida pública? Né? Eu não digo impagável no sentido de que possa haver um problema, uma inadimplência do governo, mas ela está crescendo a uma velocidade astronômica. E quem vai comprar títulos do Banco Central numa situação, por exemplo, como nós temos hoje, que o governo precisa de dinheiro desesperadamente, se os bancos privados não estiverem sólidos. Né? E nós não podemos esquecer também que do spread bancário, né, daquilo que as pessoas pensam que os bancos ganham, 40% vai no governo. Para o governo. Então, o governo tem interesse em fortalecer os bancos privados. E antigamente a dívida do governo brasileiro era com Citibank, etc. Hoje é muito mais com os próprios bancos brasileiros mesmo, né? Sem dúvida alguma, foi em função também do aumento das reservas cambiais. Hoje nós temos praticamente 400 bilhões de dólares de reservas cambiais, são reservas muito confortáveis, o Brasil nunca teve reservas dessa magnitude. E nós não precisamos mais tanto do mercado financeiro internacional para capitalizar as finanças públicas. Né? Fernando, o que você gostaria de falar para encerrar a entrevista? Para que as pessoas tomem consciência de que nós vamos ter aí uns 2 ou 3 anos ainda de muita turbulência e que tenham muita responsabilidade com o endividamento, levem muito a sério essa nova fase do Brasil que vai precisar muito de cada um de nós. Nós não podemos ser egoístas, nós não podemos pensar só naquilo que nos interessa, né? E que no ano eleitoral tenham muita responsabilidade com as pessoas que vão ser colocadas lá, porque o Brasil não suporta mais aventureiros. Fernando, foi um prazer te rever numa entrevista brilhante como foi a sua, viu? Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Bom, tá aí. Vamos trazer gente realmente especialista em economia, porque acho que é a grande preocupação hoje da sociedade brasileira. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.